Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje eu vou apresentar um resumo do que aconteceu na Assembleia Legislativa ontem. A deputada estadual Beatriz Cerqueira, junto ali com os deputados estaduais que compõem aí, que fazem parte dessa comissão da educação, que estão discutindo aí sobre o Fundeb 2022 e também sobre os precatórios do Fundef. Lembro a todos vocês que nós tivemos manifestação ontem do Sindiúti na cidade administrativa, ela estava marcada para 9 horas, e na parte da tarde o pessoal foi para a Assembleia Legislativa lá, ocuparam uma plenária para discutir ali numa plenária sobre a questão do pagamento do Fundeb 2022, bem como outras questões importantes que foram colocadas lá pelos presentes. Bom, alguns pontos me chamaram a atenção aí dessa plenária, essa audiência, que é o destaque, obviamente, né, que tem que se dar aí para o Diego, coordenador do DIEESE, que está ali sempre dando um apoio ao Sindiúti, que trouxe, mais uma vez, algumas questões importantes que eu vou discutir com vocês aqui. A primeira delas, conceituação, né? Então ele começou ali, partiu ali de uma origem. Ele discutiu ali uma preliminar em relação ao Fundeb para que todos pudessem conhecer da onde que vem essa história do Fundeb, né? Por que se fala em rateio do Fundeb. Eu achei interessante o posicionamento ali do Diego, ele que não pôde estar presente, mas que estava participando por videoconferência. Tivemos também ali uma informação que eu considero extremamente interessante, porque com a municipalização, o estado de Minas Gerais ele deixou de arrecadar 800 milhões de reais. 800 milhões de reais que foram repassados para os municípios. Bom, se você pensa que, por um lado, o recurso está indo para o município, para enriquecer municípios, vamos dizer assim dessa forma, por outro, o estado de Minas Gerais está deixando de arrecadar 800 milhões de reais, né, que poderia ser utilizado aí para investimentos, na educação. E também falaram aqui do projeto Mãos Dadas, que é esse aí da municipalização, que foi colocado aí pelo Betão, pelo professor deputado estadual Cleiton. Todos eles comentaram sobre essas questões importantes aí. Agora, existe uma divergência, né? Porque a princípio, a informação que nós tivemos lá pelo Silas Fagundes, que foi o representante da subsecretaria, representou o secretário de Educação Igor de Alvarenga, que não haveria, esse é o entendimento que o canal de educação teve, não haveria recursos para o pagamento do Fundeb 2022 e que esse dinheiro estaria empenhado. Bom, foi lembrado aí não só pelo deputado Cleito, pela deputada Beatriz Cerqueira, pelo Betão, que no ano passado a antiga secretária de Educação, Júlia Santana, também tinha colocado essa questão aí do empenho do recurso, o dinheiro já estava sendo utilizado para o pagamento do 13º e parece que o governo continua com essa mesma história. Mesmo sendo apresentados que valores em torno de 2,5 bilhões de reais arrecadados aí de saldo, vamos dizer assim, do Fundeb nas contas do estado de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, tivemos também uma divergência aí do Sindifisco com uma divergência, vamos dizer assim, positiva do Sindifisco com o pessoal aí do DIEESE, né? Ao tratar sobre o valor que poderia ser pago aí para os trabalhadores de educação, né? Não só os professores, mas agora a nova denominação, né, para os trabalhadores da educação no estado de Minas Gerais, pela nova lei de Fundeb, é assim que se diz. E aí, pessoal, existe uma divergência entre valores que seria pago aí aos servidores. Lembrando que Minas Gerais, ano passado, foi um dos estados com o menor valor de rateio no Brasil. Vamos comentar isso aí, porque isso não é fala do canal de educação, isso é fala da Assembleia aí, da Comissão de Educação, que estava discutindo exatamente sobre essa questão do pagamento do Fundeb. E aí nós tivemos falas aí que se fosse pago, né, se o governo tivesse realmente a intenção de pagar, o valor que deveria ser repassado aos trabalhadores geraria em torno de R$ 5.777. Mas a divergência aí em relação ao DIEESE que apresentou esse número, nós temos uma divergência entre 5.777
até 8.777. E aí o deputado Cleiton vai dizer que o Sindifis tinha colocado um número maior, que poderia chegar até R$10.000. Então ficaríamos entre 5.777 até 10 mil para cada profissional da educação que teria direito aí ao rateio do Fundeb. Mas a questão gira em torno de vontade política. Resumiu aí muito bem a deputada estadual Beatriz Cerqueira, que vocês vão acompanhar em seguida. Outra questão comentada lá foi que houve aí, haverá certamente aí eu não sei exatamente qual que é o nome que os deputados estaduais usam, né, para pedir aí uma reclamação, para fazer uma reclamação. Mas o deputado Cleiton colocou que houve desconto previdenciário no rateio do Fundeb do ano passado, né? Todo mundo reclamou e que este rateio, segundo o deputado, seria ilegal, tá, pessoal? Então, ele estaria fazendo aí um requerimento, né, pedindo aí para que houvesse a restituição desses valores aí que foram taxados, né, vamos dizer assim, cobraram aí esses impostos, né, esse desconto previdenciário em cima do abono. Eu lembro que na época teve muita divergência, tinha muita gente comentando mesmo sobre essa questão. Então, desconto previdenciário no abono, segundo ele, ilegal. Nós encerramos o vídeo com a fala, né, do Silas Fagundes, ele que é subsecretário de administração da Secretaria de Educação, fez as suas colocações, algumas vezes interrompidos aí pelos trabalhadores de educação, porque ele está dizendo em resumo o seguinte: olha, o recurso ele está sendo empenhado para a melhora das instituições de ensino. E ele vai dizer que se perguntar para o diretor de escola hoje, que ninguém vai reclamar em função de dinheiro, né? Que antes o diretor tinha recursos aí, estava sem dinheiro, né, nos bolsos, né? E às vezes tinha que meter a mão no bolso para comprar gás, por exemplo, para as escolas. Não foi exatamente assim que falou, mas esse é o entendimento que o canal da educação teve aqui, inclusive essa fala, né, de que ele até chorou já junto lá com professores, diretores de escola, porque algumas escolas não tinham nem dinheiro para comprar gás. Bom, vou fazer uma observação aqui, porque diretor de escola não tem que chorar porque não tem gás. O diretor de escola tem que denunciar porque não tem gás. Tá, pessoal? Então vamos colocar essa questão aí de uma maneira diferente. O diretor tem que parar de chorar porque não tem as coisas e começar a denunciar exatamente porque não tem. Assim como a comunidade escolar também. Porque recurso tem. Nós estamos falando da ordem de 2,5 bilhões de reais depositados aí no caixa do governo do estado, dinheiro do povo de Minas, dinheiro do povo mineiro, e dinheiro da educação, porque nós estamos falando de recursos da educação que devem ser investidos na educação e, pelo que consta a legislação, 70% na remuneração dos trabalhadores. Bom, vamos encerrar o vídeo aqui e vamos acompanhar, né, essas importantes falas aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo importante que o canal da educação disponibiliza para vocês nesse momento. É um resumo da plenária que demorou mais de 3 horas, né, ontem, dia 7 de dezembro de 2022. E olha, pessoal, em resumo, sem previsão de pagamento, a gente não sabe nem se vai receber o pagamento aí do rateio do Fundeb. Bom, a SB, a TB, especialistas, supervisor de escola, diretor, vice-diretor, analista, inspetor de escola, técnico de educação, pessoal da cidade administrativa, todos, portanto, teriam direito aí a esse abono do Fundeb. Falta, então, vontade política, porque dinheiro em caixa tem. E segundo informações da deputada Beatriz Cerqueira, também haveria disponível em caixa recursos para pagar o piso salarial profissional da educação para uma carga horária de 24 horas semanais. Acompanhe o vídeo na tela para você. Vou começar a falar um pouquinho dessa questão do pagamento de abono do recurso do Fundeb. Eu vou contar rapidamente um pouquinho do histórico, né? Pode passar, por favor. O que acontece, né? A gente chama de rateio do Fundeb, na verdade, é um pagamento de abono, certo? Então, mas popularmente é dito isso, rateio do Fundeb. Por que é conhecido como rateio do Fundeb? Porque até então não existia menção da palavra abono, rateio, em nenhuma legislação a respeito do Fundeb, desde até da época quando era Fundef, né? Então, o que acontecia? Principalmente quando começou o Fundef, a gente tinha questões de que os governos não atingiam
o mínimo, no caso da época, 60%, então eles pegavam um recurso lá e dividiam entre os trabalhadores da educação para alcançar o mínimo. Tá? Essa é uma prática que vinha acontecendo durante muito tempo, depois deu uma parada, né, com a maioria dos municípios e governos pagando acima do limite mínimo, e ano passado, né, por conta da enorme quantidade do aumento da arrecadação, principalmente por conta da elevação dos combustíveis, teve um aumento de transferência de recursos no Fundeb e muitas prefeituras tinham que gastar. E voltou a questão do pagamento do abono, né, do rateio, né, com isso. Então, quem pode receber o abono do Fundeb? Diferentemente do que foi ano passado, né, ano passado, o abono do Fundeb era concedido apenas para os profissionais do magistério. Tá? E com a nova legislação, que também foi nessa 14.276, os profissionais da educação básica agora são todos que trabalham na educação, desde que os seus cargos estejam presentes na estrutura do plano de carreira, né? Que é o caso aqui do estado de Minas Gerais. Então, se a gente somar o que deve ser somado, né, que são as receitas e as despesas, a gente teria aí, né, um saldo, considerando que o Estado pagasse todos os reais a pagar, de 1.380 bilhões de reais. Caso o Estado não pague, né, os reais a pagar esse ano, ou seja, quando, o saldo que estaria na conta hoje, né, é de 2 bilhões, quase 2 bilhões e 100 milhões de reais. Então, se a gente for considerar, então, o valor disponível, sem descontar os reais a pagar, o que poderia ser concedido para todo mundo, para as quase 239 mil trabalhadores em educação, seria algo em torno de R$ 8.700. Se considerar que o governo vai pagar todos os reais a pagar, o valor que sobraria lá, aquele de 1 bilhão, alguma coisa, como eu sei anteriormente, esse valor seria de 5.700, né? Considerando que o Estado pegue todo o valor do saldo e faça o pagamento do abono. O saldo não está maior porque o Estado ele deixou de arrecadar recursos do Fundeb por conta da municipalização, né? Ou seja, os alunos do ano passado constavam no censo do Estado. Só que como esse ano já não estão mais, o Estado ele repassa o valor que ele recebeu do Fundeb para as prefeituras. E, além disso, também teve outros repasses referentes à construção do que estava previsto. Então, foi algo que já foram passados para as prefeituras em cerca de 800 milhões de reais, né? Que é um recurso que poderia ter sido investido nas próprias escolas, na própria valorização, enfim, né? Então, ou seja, assim, isso ano que vem vai ter esse impacto também, porque tem municipalização ocorrendo esse ano, e isso vai acontecer ano que vem. Vai ter menos recursos para a valorização profissional por conta da municipalização também. Nós finalizamos 2021 com o dinheiro necessário no Fundeb para custear o reajuste do piso salarial que nós lutamos e foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa. O governo vetou, nós derrubamos o veto e ele judicializou. A apresentação do DIEESE e outra que eu tenho aqui em mãos, já vou falar dela, demonstra que não se paga o piso salarial em Minas Gerais por uma mera questão de opção política. Tenho aqui nas minhas mãos, deixa eu até procurar aqui, tá aqui. Tem nas minhas mãos, população mineira, um contra-cheque de uma professora, que eu vou aqui poupar o nome por questões éticas, mas um contra-cheque que muita gente que está aqui nos assistindo, muita gente que está presente no auditório Zé de Alencar, conhece bem essa realidade. Contra-cheque de uma professora que mostra que ela, com uma carga horária de 30 horas semanais, ela recebe R$ 2.350,49. O que eu quero chamar a atenção? Quero chamar a atenção que essa professora está sendo lesada mensalmente um valor de R$ 1.495,14. Ou seja, o governo do estado deixa de pagar mensalmente para essa professora aproximadamente R$ 1.500. Além de pagar um rateio entre os menores do Brasil, e aí vamos lembrar que eu tenho um contra-cheque aqui também, que me chegou, deputado Betão, R$ 1.960 líquido. Só que tem um detalhe aqui,
esse contra-cheque de R$ 1.960, ele tem um desconto previdenciário que é ilegal. Não se faz desconto previdenciário em abono salarial. Então, queria também, deputada Beatriz Cerqueira, deputado Betão, que nós encaminhássemos ao Tribunal de Contas do Estado um requerimento para que os professores sejam ressarcidos nesse desconto ilegal que foi feito com o abono salarial que foi pago no ano passado. O que a lei trouxe? 2 alterações importantes, né, que eu falei aqui no início. Uma, que mudou a definição de profissionais de educação básica. Se você pegar lá da lei do Fundeb e a do artigo 61 da LDB, elas não batem. Então, criou para a lei do Fundeb, com recurso do Fundeb, uma nova definição de profissionais, onde abarcou todos os profissionais da superintendência, do órgão central, das escolas, aí vai desde o ASB até passando pelo diretor, a superintendente e tal. Isso foi importante porque, e aí criou-se já a obrigatoriedade, no caso do não cumprimento, e aí o Diego, ele na fala dele, ele fala isso, não precisa esperar chegar em dezembro, é por isso que nós, que tem a Fazenda, publica bimestralmente o relatório resumido da execução orçamentária, demonstrando quanto que arrecadou e quanto que gastou. Esse relatório, após a sua publicação, que acontece 30 dias no mês subsequente, é enviado para a equipe técnica do tribunal, que faz um ajuste falando, olha, vocês estão gastando de acordo ou vocês não estão gastando de acordo nesse ponto. E aí a gente vai trabalhando com o Tribunal de Contas nesse sentido. Hoje, e aí, isso aí é claro e notório, vocês podem perguntar para qualquer diretor de escola, ninguém precisa mais colocar a mão no bolso hoje para comprar nada. Mas, pelo que eu entendi, não tem nada. É isso, Silas? Está gastando praticamente tudo, então não tem nenhum valor para rateio. É isso? É isso. Você não... Com os dados de hoje, é isso. Entendeu, gente? Está gastando 92%. Então, há uma contraposição muito grande entre os dados do DIEESE, os dados do Sinfasfisco, que foi apresentado aqui pelo professor Cleito, e os dados da Secretaria de Administração. Eu estou assistindo aqui, na verdade, Silas, um repeteco do que foi as audiências de 2021, né? Que foi esse processo que a Beatriz contou aqui, né? Chegou, me lembro de uma aqui perfeitamente, que os dados eram mais ou menos assim. E, no final, chegaram, a secretária de Educação falou que não ia pagar rateio nenhum, porque tinha que guardar dinheiro para o 13º. Que já estava empenhado, né? Aí depois foi aquela surpresa, né? Saiu um dinheiro lá e tal. O problema é que isso traz reflexos para os municípios também. O que ele está dizendo aqui? Que chegou a 92%, o mínimo é 70%, né? Então já chegou a 92%, não está devendo nada. Acho estranho, né, porque aqui não foi pago 33, no estado de Minas Gerais não foi pago 33,24% de reajuste. Para vocês terem uma ideia, gente, em Juiz de Fora, que é o município, que eu sou professor também da rede municipal de Juiz de Fora, nós, lá realmente, né, já foi contabilizado que chegou a 90% dos gastos com os profissionais no ano passado, mas foi dado o reajuste de 33,24%. Com um quadro de carreira, que você tem 20% com especialização, 50% com mestrado e 100% com doutorado sobre os salários, que tem 10% a cada 3 anos. Né? E nós estamos... ele foi pago, então... Mesmo quer dizer, nós tivemos uma compra no ano passado, que eu estou me lembrando aqui, de alguns milhares de celulares que não atendia a toda a comunidade escolar, que foi entregue assim de forma aleatória, foi celular entregue, hein? Chegaram em alguns lugares, mas tudo assim, tudo de forma... As pessoas que não precisavam de celular receberam o celular, tem celular que foi entregue em posto de saúde, porque não achava a escola.
é uma confusão generalizada, né? Então, veio pelo menos a primeira resposta, né, que nós descobrimos agora, que não é nada. Não tem nada porque está gastado todo o dinheiro. Há problemas aqui, tem contradições que eu acho que nós vamos precisar pesquisar mais, viu, deputada Beatriz Cerqueira, Denise, coordenadora geral do nosso sindicato, né? Porque esse problema traz reflexos nos municípios, e os municípios começam a adotar a mesma tática, a mesma coisa do ano passado, gente. Aí começa a adotar a tática para não pagar, a confusão danada, e depois começa a pagar de qualquer jeito. Uma coisa eu tenho certeza, nós precisamos melhorar essa discussão, tanto do piso nacional salarial, né, que é uma confusão sobre o valor que é pago, sobre qual carga horária, né, e precisamos melhorar a discussão sobre esse problema, essa questão do rateio, que vai aumentar, né, gente? Que a previsão é ir aumentando ao longo dos anos o gasto mínimo que se tem que ter com profissional do ensino, né? E que, para isso, a gente precisa também discutir o plano de carreira, melhorar o plano de carreira para que isso possa ser agregado ao seu salário e você levar isso na sua aposentadoria, né? Então, assim, eu não estou satisfeito com as respostas que foram dadas, mas nós ainda vamos ter outros debates, né? E vamos ver o que a gente pode encaminhar aqui. Bia, obrigado. Para a nossa categoria, mãos dadas significou desemprego dos contratados e redução do salário das professoras regentes de turma que foram colocadas em adjunção para o município. Porque a adjunção é com a jornada do cargo. Então, se a professora tivesse algum incremento, alguma alteração, extensão de jornada ou exigência curricular, ela perdeu isso quando foi absorvida, foi cedida pelo Estado ao município.